Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui nos Códigos 007, você que está aqui querendo aprender mais, com um bate-papo descontraído, falando sobre a Bíblia Sagrada, algo tremendo. Esse aqui é um manual de vida que o Senhor Deus entregou para a gente. Outros falam que é livro da sabedoria, enfim, é algo que você tem para, assim como todo criador, ele tem, quando ele faz algo, ele junto vai o manual, Deus criou a gente e junto vem Manual. o nosso manual para que venhamos viver bem aqui e por toda a eternidade. Beleza? Então, estamos aqui com um papo descontraído, vamos entrar nos códigos poderosos. Hoje estamos aqui com a Ângela Rosa, o Ado Melo, a Valdenice, a Beatriz, o Freud. Deu uma saidinha, mas já volta. Tá voltando. É, e daqui a pouco entra o pessoal, vai entrando aí, e nós vamos com esse bate-papo descontraído. Nós vamos estar hoje no livro de João, capítulo 18. Nós vamos começar do versículo 12 em diante. Nós vamos estar alinhando aqui com o Pai, né? Aqui você descobre a sua antena que dá acesso ao Kairos. Aqui você vai ter acesso a isso aí, você vai estar sabendo o que que é, como você tem esse acesso a Deus, qual é a ferramenta que você usa, porque aqui você aprende mais com esse papo descontraído. E nós vamos orar, né? Vamos orar apresentando os pedidos de orações. Eu, eu vou começar orando, então. Pode ser? Ou alguém quer orar? Manda ver. Pode orar. Maravilha. Então, vou começar com a oração para a gente já partir para o alimento espiritual. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor, Pai, com o coração aberto, acreditando que o Senhor, Pai, nos fez perfeito. O Amém. Senhor nos fez perfeitos, Senhor Deus. Claro que no decorrer da criação houve alguns bloqueios, algo que entrou, que acabamos atrapalhando um pouco, mas agora nós estamos ressignificando, tendo clareza e com isso, Senhor Deus, nós estamos consertando para que venhamos ter essa intimidade maior, esse envolvimento maior com o Senhor, essa intimidade, Senhor Deus Todo-Poderoso, com o Senhor, que é algo que nos traz clareza, nos dá direção, nos fortalece, nos guia, Pai, em cada momento, em cada situação, nesse momento de pandemia, Senhor Deus, toda a terra está passando, que o Senhor venha assim, Senhor Deus, estar nos dirigindo, nos fortalecendo a nossa alma, para que venhamos sim, Senhor Deus, atravessar esse deserto, crescendo, porque o deserto é feito para crescer, Pai. O deserto nunca foi para ficarmos, foi para que viemos passar, Senhor Deus, pelo deserto e não ficar no deserto. Então, eis-nos aqui, Pai. Apresentamos também a cada um desses pedidos de orações, Pai, que está no grupo, Pai. São pessoas que pedem por situações, Senhor Deus, que estão passando, pessoas que pedem uma clareza, uma direção, uma cura, uma libertação. Apresentamos a cada um desses, Pai, crendo que o Senhor já está operando, Senhor Deus Todo-Poderoso, em cada um desses pedidos. Entregamos, sim, Pai, a cada um deles todo e qualquer mal, toda e qualquer força contrária está amarrado, está desfeito, está anulado Amém. em nome do Senhor Jesus. Entregamos essa sala em suas mãos, Pai, que não venha ser nós, mas que venha ser o Senhor, Pai. Nós estamos pilotando, mas o Senhor que dá a direção, entregamos em tuas mãos, já na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, Amém. amém? Amém. Amém. Pode Então vamos ler lá. Ângela, 15. quer ler com a sua Super Bíblia? Vamos lá. 15 até o final, né? É isso? Do 12, Ah, tá. Vamos lá. do 12 para frente, 18 do 12 para frente. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo.
Simão, Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: Não, eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se e Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre os seus discípulos e sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que eu falei, e eles bem sabem o que eu falei. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo: Isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: Se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agride? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Pedro estava em pé se aquecendo. Alguém lhe perguntou: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega, dizendo: Não, eu não sou. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, perguntou: Não te vi no olival com ele? Por mais uma vez Pedro negou, e naquele exato momento um galo cantou. Então os judeus levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo, mas eles não estavam no pretório eles não entraram no pretório para evitar a contaminação cerimonial, pois desejavam comer a Páscoa. Assim, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam: Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Entretanto, replicou-lhes Pilatos: Levai-o vós e julgai-os, conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus: Mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras de Jesus, que ele havia dito, revelando que tipo de morte que estava para sofrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus e interrogou: És tu rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa questão é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? O que você fez? Ao que afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então, tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que eu sou rei. Por esta causa eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta nesse homem. Entretanto, sei que é tradição
entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: Não, este homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era conhecido bandido. Aí terminamos o 18. O 18 já acabou? Já? Puxa vida! Rapidinho. A gente estava comentando achando que tinha muita coisa, mas é vários textos, mas é falando de uma situação só, né? Foi isso que eu falei, porque ele está falando da negação de Pedro. Ele está falando de que Jesus, como eles apresentaram Jesus, né, diante das autoridades. E há uma. Aí você vê que é uma guerra política religiosa. Então, Muito tem claro. uma guerra política religiosa aí, e a gente vê que é assim desde que mundo é mundo, né? E a Tem gente vê alguma aqui. semelhança agora? Hã? Tem alguma semelhança com agora? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, né? Então, a gente vê que aqui está tendo uma guerra político-religiosa. Os religiosos queriam condenar, porque eles já estavam planejando. Lembra lá na ressurreição de Lázaro, que eles planejaram matar Jesus, porque eles ainda. Um deles, lá na ocasião da ressurreição de Lázaro, falou que um homem morra pelo povo e não todo o povo pereça. Porque se Roma ficar sabendo, ele vai tomar o nosso tributo, o nosso dinheiro e o nosso reino. Nós falamos bastante disso quando falamos lá da ressurreição de Lázaro e o que estava acontecendo naquela ocasião. E a gente vê aqui, novamente, porque eles planejaram matar a Jesus, porque eles não queriam. E o mesmo que falou lá que um morra pelo povo, é o que vai apresentar aqui. E aí fica essa. Quem já leu um pouquinho sobre o julgamento de Jesus, todo errado. Aí a gente vê hoje alguns julgamentos e você fala assim: não é possível. Então, o julgamento de Jesus foi todo errado. Foi feito à noite, era contra, não poderia ser. Eles levaram para Roma, né, para Pilatos, que era o governador romano. Não, ele falou: volta para o seu povo, isso aí é questão de vocês, não minha. Mas aí ele fala lá no 31, ele fala: mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Por que eles apelaram para o governo? Porque o plano deles já estava muito estabelecido. Eles queriam matar. Eles não queriam só um julgamento. Então, eles já estavam pré-determinados aquilo que eles queriam. Como a gente sempre fala, quem está no controle de toda a situação? O mal continua atuando. E aqui o mal achou que ele tinha vitória. Agora a gente vai matar esse profeta. Agora a gente vai Acho que ele matar estava no controle. Deus. Mas quem sempre está no controle? Apocalipse 6 e 7, né? O Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles só estão fazendo tudo para que se cumpra o que Jesus já havia anunciado. A maldade que estava sendo demonstrada ali por eles, só levando Jesus para o momento que Jesus já tinha declarado antes. Então a gente vê a maldade existe, é real. Ela é real. O mal, ele é real. A gente vê aqui a maldade, mas a maldade nunca fugiu aqui quem estava no controle da situação. A maldade, ou esses que acharam que realmente iam matar Jesus, só foram instrumentos e servos para que a vontade de Deus se cumprisse. Ângela, Então, quando a gente olha por essa visão, a gente vai ver que Deus sempre tem a última palavra. quando você falando assim, sabe o que eu tô lembrando? Hum, Da, do bate-papo de ontem, quando você falou, lembra quando a gente comentou de, tipo,
Se a gente acelerar, acontece as coisas mais rápido, mas aqui fica muito claro aquilo que você comentou ontem. O que que acontece? O Uhum. controle é dele, você só precisa passar essa confiança para ele. Confiar. Tipo, pai, é o senhor que manda. Vamos Assim, lá, vamos que vamos. porque até aqueles que estavam andando com Jesus não entenderam o que ele falava. Até aqueles que estavam, e Pedro foi aquele que chegou para Jesus e falou assim: Mestre, quem vai te negar? Lembra quando ele predisse que um trairia? Ele falou: Imagina, mestre, eu morreria por você. E Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Ainda essa noite você me negará 3 vezes. Gente, quem já ouviu falar que o galo canta 3 vezes? É só isso Antes do que a Galo, gente ouve falar, né? que o Galo canta 3 vezes, eu escutava que o Pedro negava 3 vezes antes do Galo cantar. Ah, tá, mas eu já ouvi muita gente falando que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou. Ah, não. Eu Não conheço. tem o galo cantar 3 vezes, tem o Pedro negou 3 vezes e o galo É, cantou. Mas tem muita gente que ensina, viu, Lado? é mesmo? É E que o o Galo Pedro cantou Verdade. 3 vezes e muito, o né? Pedro negou uma vez. É, e a Eu, gente eu vê perdi um muita montão aqui, coisa. desculpa, eu perdi um montão aqui porque eu tava no celular e o celular desligou sozinho e eu acabei perdendo a leitura, mas a gente leu até quando? Só para ficar sabendo, para poder A procurar gente aqui. leu até o 18. último, Até o até 40? o 40. Tá bom, obrigado. Desculpa a interrupção. Imagina, eu estava falando da coincidência da disputa entre a religião, o governo, e eles tinham um plano para ser cumprido, mas quem sempre estava no controle é sempre o Senhor, porque tudo só estava contribuindo para que se cumprisse o que Jesus já teria predito. Jesus já tinha falado tudo isso. Lá no 1, lá não foi no 1 que ele fala que, no 1 ou no 2, eu não vou lembrar agora, quando ele fala que convinha que ele fosse levantado como uma serpente. Ele já anunciou lá no começo que tipo de morte ele morreria, ele passaria, por que passaria. Então, na religião, não cumpriria. Então, eles precisavam, ele mesmo fala aqui, mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Eles só tinham autorização de julgar religiosamente, mas eles não podiam condenar a morte. Roma, sim. E Roma foi considerado como uma das mortes mais cruéis, uma das mortes mais cruéis que tem, falando medicamente, eu não sei se tem essa palavra, mas do ponto de vista médico, a crucificação é uma das mortes mais cruéis que existem. Porque não, é porque os braços eles ficam esticados, né? E conforme o peso do teu corpo vai baixando, né? Porque Vai você não tem mais asfixiando. força, vai asfixiando, né? É doideira isso aí. Então você morre às vezes por asfixiação e não pelos Asfixia. ferimentos, né? Doideira isso aí demais. Além das dores e nossa, é uma loucura. E por que eles quebravam as pernas depois? A gente vai chegar lá, mas quando a pessoa não morria, quebrava as pernas porque ela conseguia se sustentar ainda, respirando, porque ela se levantava pelas pernas, né? Então ela apoiava nos pés, levantava, respirava um pouco e sobrevivia mais. E como já estava predito que nenhum osso se quebraria de Jesus, eles não, a hora que foram quebrar as pernas dos outros, Jesus já tinha expirado. A gente vai chegar lá, não vou, é só spoiler. Nossa, olha aí, vai vendo. É só Olha o spoiler. spoiler, olha o Olha o spoiler. spoiler. É só spoiler. É só spoiler. Mas a gente vê que Pedro tinha se achado muito bom, né? Não, Senhor, eu estou a ponto de entregar a minha vida por ti. Eu não vou te negar. E foi o primeiro. E interessante que João, quando fala dele, ele fala o outro discípulo. Ele não fala que era João, ele não fala. Muitas situações ele fala o discípulo amado. Os outros evangelhos não citam João como discípulo amado. Por que ele fala dele mesmo na terceira pessoa ou de um outro discípulo ou discípulo amado? Porque ele sai de cena
mas ele entendeu que ele era amado. 1 João 4,10, que eu sempre falo, que é a definição do amor para mim. Então, ele entendeu que ele era amado. E aqui está o tempo todo falando, o outro discípulo conhecia o sumo sacerdote. Então, mostra que João era de uma família influente, porque senão ele não teria conseguido entrar. Ele fala, o outro discípulo conseguiu, e ele não cita o nome dele. Então, a gente vê que quando a gente fala de Jesus, a gente sai de cena. Não é importante que o meu nome seja conhecido, não é importante que eu seja conhecida, mas que o nome de Jesus e a obra dele seja. Então, é muito interessante isso, porque são pontos que às vezes a gente acaba passando e não pensa nisso, né? Ele fala, o outro discípulo. Quem que é o outro discípulo? Ele é João, é o autor. Mas agora eu tô boiando, porque é o seguinte, onde que ele fala do outro discípulo? Logo seguindo Jesus por Simão Pedro e o outro discípulo, lá no 15. No 15? Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo a Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Aí ele vai, depois no 16 fala, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, entrou e voltou para buscar Pedro lá. Verdade, então, ele sempre fala. Olha aí, a gente só lê às não vezes, né? Prestado atenção nisso, Alex? Cara, isso aí é muito... Olha que doido, o João entrou e depois voltou para buscar Pedro. Voltou para buscar Pedro. Ele tinha um acesso. Ele tinha porque acesso. Naquela época... Pois é. Olha então, que doideira só isso. tinha acesso quem fosse uma família influente, muito conhecida. É que não é contado muito sobre João aqui, né, na Bíblia. Só tem essa parte de João aqui, que ele praticamente narra. É porque ele sempre fala dele como um discípulo amado, como outro discípulo. Ele nunca fala eu estava. Ele sempre se cita em terceira pessoa. Uhum. Porque ele sai de cena. Para que... É como se ele estivesse saindo de cena para mostrar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é importante, não eu. Uhum. O discípulo amado. Porque ele entendeu que ele foi amado, não porque ele amava o Senhor, mas ele entendeu 1 João 4,10. Porque ele é o autor das cartas de João também. Então, quando ele escreve lá no 4,10, que ele fala, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro, nos dando Jesus para morrer no nosso lugar. Nós só amamos porque fomos amados por ele. Quando nós entendemos esse amor, nós somos capacitados a amar. E 1 João 4,17 fala que assim como ele é, nós somos nessa terra. Assim como Jesus é, nós somos nessa terra. E o 18 fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente sempre acha que o verdadeiro amor é o nosso. Gente, a gente... João 4,10? 1 João. 1 João, não é João. Eu estava lendo aqui errado, então. Porque é o mesmo autor. É isso que eu estou falando. Por que ele está falando do amor lá e ele fala que ele é o discípulo amado aqui? Eu tenho que entender o porquê que ele sabe que ele é amado. Por que ele se chama de um discípulo amado? Porque ele entendeu que tudo é por amor. É amor de Deus por nós. E ele sai... Talvez do lado da caridade. Não, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, porque o 4,10 eu preciso checar isso aqui para poder gravar, porque eu sei que tem João, 1 João. É lá eu cito sempre esse versículo de 1 João 4,10. Na minha Bíblia, ele está até com... vou mostrar para vocês aqui, se dá para ver. É verdade, o Alex tem razão, porque ele sabe disso porque a Bíblia dele teve a mesma coisa. Tá vendo que tá marcadinho? Caridade. Aqui, sim, sim. Tá com um selinho amarelo. Tá com uma fitinha amarela. E quando fala caridade, quer dizer amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, a gente tem que... se eu entrar aí, eu vou entrar em outra área, mas propiciação, propiciatório, eu vou lembrar da arca, do sangue derramado, era o sangue que cobria a arca. Aí eu vou voltar lá para o tabernáculo. Então, eu não vou... voltar lá nos Nefilins. Eu não vou nem entrar muito aí. Mas... E aí ele fala que ninguém jamais viu a Deus, mas amamos porque entendemos que fomos amados, tá? Aí ele continua. No 17, ele fala assim, desta forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é... deixa eu só aceitar aqui. Assim como ele é, nós, semelhantemente, somos neste mundo. O meu também está assim, Ângela. Só que o meu está assim, ó. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. É a mesma coisa, mas tipo... Assim como ele é, somos nós também onde? Aonde que tá aí, Alex? Neste mundo. Neste mundo. Tá. Nesse mundo quer dizer o quê, hein? Só para deixar bem claro. Não, peraí, vai de novo, por favor. Calma, muita calma nessa hora. Como é que é? Aonde mesmo, Alex? Esse raciocínio aí. É o 17. O 17 fala assim, ó. Nisto é perfeito, aí aqui está a caridade, o amor, né? Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também, neste mundo. Neste mundo, está bem claro. Nós somos neste mundo, então nós temos essa certeza e podemos ir com essa certeza até o dia do juízo. Nós vamos chegar no dia do juízo com esta segurança. Então, é o mesmo João, é o mesmo discípulo que está se omitindo aí, omitindo o seu nome, mas se quando ele fala dele mesmo, ele fala do outro discípulo ou ele fala do discípulo amado. É o mesmo João, então ele entendeu, ele realmente entendeu a mensagem. Ele entendeu que é o amor, ele entendeu o que nós estamos fazendo aqui e ele foi aquele que teve tanta intimidade que reclinou no peito de Jesus. Então, pega o código. Anota aí, eu já marquei o meu. A minha Bíblia já é toda rabiscada nesses versículos, tá? Se eu mostrar para vocês aqui minha Bíblia nesse, vamos ver se dá para ver. Vai entrar no coisa aqui, mas é toda... Não vai dar para ver, porque vai entrar na... Mas eu sei qual que é da tua Bíblia. Ela é toda cheia dos... Toda cheia de cor-de-rosa, de todas as coisas aqui. Porque eu gosto eu risco de cor-de-rosa graça, amarelo lei e algumas outras coisas. Eu vou separando por temas. Então, tem muito rosa na minha Bíblia, tá? Eu aviso, porque tem muita graça na Bíblia. Muita graça. O meu é tudo amarelo, porque eu gosto de amarelo. Eu já deixei o amarelinho para lei. E a gente vê que a gente está falando de dois discípulos, um que tinha intimidade com Jesus, a ponto de ter reclinado no peito e que ele entendeu o que era o amor. O outro que tinha falado que, se for preciso, eu vou morrer por você, Jesus. Eu jamais te negarei. Porque ele falou que naquela noite um trairia. Eu jamais te negarei. Pedro, não sabe o que dizes. Ainda essa noite você vai me negar. 3 vezes ainda antes que o galo cante. Ele foi avisado. Aí tem outro evangelho que fala, o inimigo pediu a sua alma para te peneirar. Mas eu
eu intercedi em favor de você. Então... Eu lembro dessa parte aí. Só tá no outro, porque a gente lembra que eu falei lá no pano Como de é que é? fundo. Não, peraí. Para. Para. Não, é porque é o seguinte. Ó, quem que pediu a alma de Pedro? Satanás. Sim, Satanás pediu a alma de Pedro para quem? Para Jesus? Ou para Deus? Ou para quem? Então, porque ele não pode tocar a alma de ninguém sem autorização. Lembra de Jó? Se lembro, claro que eu lembro. Lembra? Ele precisou de autorização para tocar num escolhido. Num escolhido de Deus, a palavra fala que o inimigo não toca. Ele precisou de autorização. E ele falou, Satanás pediu a sua alma para te peneirar. Está nos evangelhos, falando desse momento, e Jesus falando, eu intercedi por você. Então, ele passou pela negação, mas houve o arrependimento assim que ele se lembrou. Eu não vou entrar, estou dando spoiler já para frente, né? Não, mas isso é doideira, porque é bom para entender isso aí, porque você parar para ver, né, que teve uma dinâmica antes aí, até o Pedro negar, significa que aconteceu que ele só negou porque Deus permitiu. Na verdade, o inimigo tinha pedido a alma de Pedro. Ah, era outra, já queria, já a alma de né? Pedro. Aí ele Uma falou situação um pouquinho atrás, né? Depois que ele tinha dado uma resposta do Cairós, não foi, Ângela? Não foi depois que ele deu uma resposta do Cairós? Ele falou, quem sois? És o Filho de Deus? és o Filho de Deus. E aí, ao mesmo tempo, quando Jesus fala que tipo de morte que ele ia morrer, falava, imagina, mestre, você não pode morrer esse tipo de morte. Aí Jesus vira para Pedro e fala, arreda-te, Satanás. Nossa, arrepia agora, é verdade. Aí, depois vai ligando os pontos aí. Aí vai ligando. Aí esse ponto, depois quando Jesus na ceia fala que ele seria traído, Pedro se levanta, serei, que todos eles começaram a se agitar e falar, serei eu, mestre. Quem será este? A Pedro se preocupação. levanta, todo dono de si, eu jamais te negarei. Eu não. Os outros podem te negar, eu não. Eu jamais, se precisar, eu morro por você. Pedro, Satanás pediu tua alma para te peneirar, mas eu intercedi por você. Verdade. E ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, e quando passa por isso aqui, a gente vê as 3 negações de Pedro. Ele negou 3 vezes. E ele chegou a jurar que não conhecia o Senhor. Está no versículo 17, eu não sou. Está no versículo 25, dizendo, não sou eu. E aí depois, lá no versículo 27, mais uma vez, Pedro negou. E naquele exato momento, um galo cantou. Então, a gente vê que por 3 vezes ele negou e o galo cantou. Aí a gente vê que, nesse momento, nos outros evangelhos, relatam que o olhar de Pedro encontrou o olhar de Jesus. Nesse exato momento da negação, nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos... imagina só, cara. Ai, que legal, o Bruno tá chegando. Imagina dessa área. Imagina a cena. E que tipo de olhar você acha que ele encontrou? Foi olhar de amor, não foi olhar de apontar o dedo. Foi de amor, cara. Porque o amor, sabe, acho que esse olhar de amor de Jesus, de piedade, de amor, eu acho que acabou com o Pedro naquele momento. Porque o que aconteceu com Pedro quando os olhares deles se encontraram? Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Então, ele lembrou, né? A Bíblia fala de 2 tipos de dor, de sofrimento. Ele fala que tem uma dor que vem do alto, que traz arrependimento e mudança. E fala de uma dor que vem do mundo, que não muda nada. Não muda absolutamente nada. Que tipo de dor foi essa que Pedro sentiu, que ele chorou? O olhar de amor... Foi arrependimento, né?
Imagina. Foi arrependimento. O olhar de amor que ele encontrou em Jesus. É lindo. Tem uma cena dessa, né? No filme tem, essa cena tem no filme, né? Tem. Essa cena tem. Cara, sabe o que é doido que eu acho disso aí também? É que quando você vê, isso que você está falando, olha, vamos por partes. Que é o seguinte. Não, a gente tem que trazer para ficar uma coisa tangível, o pessoal que está assistindo aqui, que às vezes tem um entendimento como eu, ou até menos do que eu, né? Que é o seguinte, trazendo para o dia de hoje, quando alguém te faz um mal, você fala, meu, isso pode acontecer, né? Jesus já sabia o que ia acontecer já. Então ele não ficou decepcionadinho com Pedro, coisa do tipo, porque já sabia o que ia acontecer, né? Então quando a gente ele já avisou, exatamente. Ele não ficou tristinho com Pedro. Ele já sabia o que ia acontecer e sabia que aquilo fazia parte do propósito dele. Se a gente trazer para o dia de hoje, por exemplo, quando a gente aquela expectativa que a gente tem nas pessoas, sabe? Muitas vezes a gente às vezes tem muita expectativa nas pessoas. E quando essa expectativa nossa nas pessoas não como é que fala, atendida, a gente se decepciona, fica malzinho e começa a apontar o dedo para a pessoa, né? Então, uma boa defesa, o que eu aprendi foi o seguinte, é não criar expectativa em ninguém, né? Porque, e mesmo assim, quando uma coisa dessa acontece, você sabe, isso pode acontecer, isso é humano. Não é porque você vai criar uma expectativa só para se blindar. É porque você sabe que as pessoas são falhas e isso pode acontecer de você se decepcionar. Então, para evitar isso, bom, isso que eu faço, tá? Eu falo, tá bom, você pode até criar uma expectativa, mas você tem que pensar também que pode ser que não seja correspondido aquilo que você está esperando. E aí você vai ter que estar praticamente, imagina só, retribuir com muito amor. Porque se você retribuir com rispidez ou apontando o dedo, cara, isso não tem poder de cura, não tem poder de mudar alguma coisa. Isso só vai criar mais ira na outra pessoa, ou mais desentendimento, ou você vai ver aquilo que vai gerar pode gerar aquela confusão, né, toda. Porque a pessoa que está do outro lado, ela não vai saber que estava, às vezes nem sabe que estava nessa expectativa toda, né? Tem vários fatores aí, né? E isso para mim, e eu tenho que sempre pensar nisso aqui, porque é o seguinte, quando você falou isso, que Jesus não apontou o dedo para Pedro, falando, ai, Pedro não disse para você que isso ia acontecer. Pelo contrário, ele deve ter falado, eu te amo, Pedro. Eu sabia que isso ia acontecer. Meu discípulo lindo, meu cheiroso, sei lá o quê, né? Eu sabia, pode ficar tranquilão, vai lá. Isso faz parte do propósito. Na verdade, Cara, assim, que ele lindo. não leva... lembra de Gênesis de Adão? Deus chamou Adão. Não o pecado de Adão. Jesus olhou para Pedro. Ai. Não para o que Pedro fez. Então, Jesus consegue nos enxergar além dos nossos erros. Nossa, que lindo. Os nossos erros não nos definem para Deus. Adão foi buscado por Deus. Adão, onde estás? Não o que você fez. O que você fez, Adão? Aqui, o olhar de amor de Jesus para Pedro foi esse olhar. Pedro, eu ainda te amo. Eu te avisei que isso ia acontecer. Estou aqui. Jesus já tinha apanhado, Jesus já estava numa situação assim complicada. E o olhar de amor, quando eu entendi esse olhar de amor de Jesus para Pedro, é esse olhar de amor que ele tem por nós. Nossa. Esse olhar de amor que ele tem por nós, que nos enxerga além. Ele fala, filho, eu te avisei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Lá no João 16:33, ele falou isso. Então, filhos, tenham bom ânimo, eu avisei isso para vocês. Mas tenham bom ânimo, eu venci. Ele falou nos 16, ele não tinha passado por isso ainda. Nossa. Fala aí, Alex. Olha o Brunão aí, ó. Agora tá vendo o Brunão aí. Fala, reverendo.
Essa é a parte E aí, reverendo? para falar, né? A cultura, né, Brunão? Fala da cultura aí, é muito Não, bom. ó, eu sei que do Bruno eu sei que do Bruno bem mais pancada ainda. Deixa o Alex primeiro falar, depois deixa o Bruno falar, por favor. Fala aí, Alex. Aí vai ter Na pouco realidade, disso aqui. essa pegada dessa visão de Jesus, Jesus olha para a gente totalmente diferente, me lembra há uns 200 atrás, quando o Ado ele compara, ele estava comparando as nossas crianças a gente entregar o filho. Era algo muito pesado. Entregar é um amor muito grande para entregar. Aí, o que veio à mente? O entregar é difícil. Agora, imagina entregar o seu filho por alguém que, tipo, que matou, que estrupou, que fez o que era mais terrível. Tipo, Que te negou, você entendeu? É muito, muito negou, mais te além. jurou, não te conhecia. Quando o Ado, ele comentou, né? Puxa, mas a gente entregar o filho. Vai, digamos que entregar o filho, mas era uma pessoa boa. Não, é por todo mundo. É por cara que fez as, as piores, das piores, é entregue para um cara que, tipo assim, não merece. E ele Então, mas fez na isso. verdade, você sabe por que a gente pensa assim, Alex? Porque a gente se considera no lugar que merece. Então, eu vou falar depois, um pouquinho mais para frente, do Barrabás. Quem é Barrabás? Eu acho. Vai entrar hoje só dizer só Não, spoiler pro próximo, né? quem é Barrabás na história? É esse cara. Não, quem é o Barrabás nessa história? Não, ele é o ladrão, não é o ladrão que foi crucificado por Aham, Jesus? traz Cristo para Barra. hoje. Quem é o Barrabás? Eita, agora deu uma bugadinha aqui, hein? Nós éramos eles. Nós Nós somos o éramos papel do Barrabás. Barrabás. Então a gente acha que Barrabás foi aquele assim, o bandido, aquele que merecia estar preso, condenado, que merecia ele a morte. A cruz era dele. A cruz que Jesus foi Ele crucificado merecia, porque ele era fez de Barrabás. A cruz era do tamanho de Barrabás, porque a cruz era feita do tamanho da pessoa. A cruz era de Barrabás, não era de Jesus. E sabe o que quer dizer Barrabás, Bruno? O que quer dizer Barrabás? Conta para ele. Olha, hoje é vendo. Bárbaro. Hã? Hoje eu vou ficar. A Val respondeu, eu acho. Bárbaro? Não. A pessoa é como se fosse Bárbara, né? Eu vi o significado do nome. Agora. É Bar-Abas. O que é aba? Pai. Tá bom. O que é bar? Bar na Bíblia era bar não sei o quê, bar não sei o quê, filho de. Filho de Aba. Filho do pai? Filho do pai. Do pai. Ai, Então, aqui... quem é o filho do pai? Por quem Jesus morreu no lugar e que a cruz tinha o tamanho dele. Todos nós. Ó, Aí foi longe, hein? vou criar uma cena aqui Não, para não, você. isso tá pesado hoje o Zoom aqui, pelo amor de Deus, ó. Deixa eu criar uma Pegar um cena gancho. aqui. Você é louco. Lendo Essa eu não sabia. o último pedaço, correto? Hã? O texto que vocês estão lendo, que vocês leram, e vocês estão fazendo referência, é o 17. Não, 18. O 18, ok. Então, peraí. Eu tô num lugar errado, por isso que eu tô meio perdido. Vamos lá. A partir do 12, Brunão, versículo 12. Da negação de Pedro, a guerra política e religiosa, a negação que foi predita por Jesus. E aí eu tô falando, quem que é Barrabás? Barrabás está aqui, ó, filho de um pai, filho de um mestre. Então é Bar-Abas. Bar-Abas. Imagina a cena, ó, eu vou criar, quando o Senhor me mostrou essa cena, deu um nó na minha cabeça e eu vou criar essa cena para vocês. Vai. Imagina, tá lá,
entre Jesus, que não merecia, todo mundo sabia que Barrabás era malfeitor, ele era conhecido, ele era condenado, ele era para ser o condenado, tanto que aqui fala conhecido bandido. Eu não sei como que está na versão de vocês. Aí, ele era conhecido, deixa eu ver, conhecido bandido, na outra versão está como conhecido salteador. Então, ele era um bandido conhecido por todo mundo. Ele merecia a cruz. Ele merecia a condenação. E aí, o povo pede, crucifica Jesus e solta Barrabás. Bar-Abas. Vocês imaginam a cena assim? O Jesus foi condenado no lugar e na cruz que era de Barrabás, porque ele já estava para ser condenado. Ele já estava para morrer na cruz, e a cruz era feita do tamanho da pessoa. A cruz era do tamanho de Barrabás. E diz que ele era grande. Eu não sei, isso é um pouco da parte da história, diz que ele era grande. Vocês imaginam, depois que Jesus foi condenado, e quando Barrabás foi liberado, ele foi liberado de toda a acusação, de toda a dívida que pesava sobre ele. Vocês imaginam Barrabás saindo, as pessoas olhando... Oi? Deixa eu só criar o cenário aqui. Você imaginar isso mais facilmente para a pessoa trazer para o dia de hoje, pensa assim, ó, o cenário político no Brasil, onde as pessoas sabem que cometeu crime, é hediondo, é feio, aí vem o STF, que era sistema, o sistema político local, né? Que é... Essa política é que entendeu? E fala assim, ó, meu filho, você está livre, suas acusações não pesam. Só que imagina, travou eu aqui ou travou vocês? Deu uma travada sua, Ângela. É que eu tô no Wi-Fi. Aí voltou. Voltou? Voltou, vai. Eu não ia falar dessa situação, não, que a gente já põe nomes aí nas pessoas, né? Aqui no Brasil, principalmente. Mas imagina assim, Barrabás saindo de lá, as pessoas pensando, mas, cara, o que você está fazendo livre? Eu não sei, um tal de Jesus lá morreu no meu lugar. Nossa! Eita! O que você está fazendo aqui fora? Você estava preso, você ia morrer. O que você está fazendo aqui? Eu não sei, um tal de Jesus morreu no meu lugar. Você acha que ele queria... Na verdade, Barrabás conhecia Jesus. Então, mas eu fiz uma outra analogia aí só para a gente imaginar. Mas por que você está livre? Tem essa cena no filme. Essa cena tem no filme. Por que você está livre? Quando o Senhor falou... A Paixão de Cristo, o último do Mel Gibson, tem essa cena no filme. Eu não sei, porque eu tive essa coisa antes, né? Foi antes do filme e tudo. Mas assim... Olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que eu já até vi o filme, mas eu não me lembro. Mas se a gente for analisar... Se a gente for trazer agora, né, o contexto, vamos ver, a estrutura judaica daquele tempo era muito diferente do que é hoje. Não muito diferente, né? Mas o que a gente via ali era um sistema político querendo desarmar um sistema totalmente frágil, no sentido de que não era pela carne que ele estava ali. E a questão é que, mesmo assim, o povo não entendia. O povo não via isso. Se você levar para o Antigo... E lá no Antigo Testamento, quando Deus pediu para sacrificar o filho de Abraão, todo mundo tem a impressão que o filho era um menininho pequeno. Tinha 14 anos, né? Ele tinha um pouquinho mais. Porque eu lembro de 14. Ele era um rapazinho forte, ele podia muito bem brigar com o pai e falar assim, não, você tá louco, você tá querendo me matar. Ele não era tão inocente. Jesus, ele sabia. Aí, se a gente for comparar, né,
Abraão e o menino Jesus e Barrabás, a gente vai ver que Abraão também era o camarada que, como diz outro, mesmo andando com Deus, ele dava suas pisadas na bola, escorregava na maionese. O que mais escorregou na maionese aí no período de Jesus, na estrutura local daquele tempo, foi o quê? Barrabás. Fazendo coisa do arco da velha. Conhecido bandido, condenado. Justamente. Na verdade, o conhecido bandido dele aí não era conhecido bandido, era temido. A palavra original, se a gente for no grego ou no hebraico estudar ela, é temido. Era homem da noite. Não necessariamente das trevas, mas da noite. Depois da hora sexta, era onde ele fazia os business dele. Mas, na verdade, ele não estava sendo temido. Olha que interessante. Ele não era temido não pelos judeus em si. Ele era temido pelos romanos. Porque o problema dele era político com o romano. Barrabás, mesmo sendo ladrão, ele queria a libertação do povo judeu, que colidia com a mesma coisa que os sacerdotes. Por isso que ele foi salvo. Ele era zelote? Não, zelote, qual que é o povo que guardava ele irmão de Zelote, ele era irmão de um dos apóstolos. Porque ele era de uma das linhas que era muito radical. Ele era ortodoxo, entendeu? Ele defendia as leis de Cristo, de Deus, porém batia de frente com o sistema político local da época. Tanto de político romano, tanto quanto político judeu. Porque havia duas políticas locais. Quando traz ele em cena e pergunta: quem que vocês querem? Jesus, o rei dos judeus ou os cariotes? Os cariotes não, o Barrabás. O Barrabás. Nós queremos Barrabás, pelo menos ele luta pela nossa libertação, de não sermos escravos, nem pagarmos impostos a César. O que Jesus fez contra isso? Se a gente for lá nos evangelhos, né? Quando fala lá, dai a César o que é de César. Quando você vê, quando os próprios judeus armaram a cena. Senhor, que aí Jesus de pagar o tributo a César. Jesus respondeu, o que Jesus respondeu para ele? O que vocês verem na moeda? A figura de César. Então, dai a César o que é de César. O que Jesus ali naquele momento quis dizer com aquilo? Obedeça. Não. Vai ter um preço que vocês vão ter que pagar. Mais profundo. Vai ter um preço que vocês vão ter que pagar. E o mesmo preço eu também tenho que pagar. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus aqui, nesse caso? Nessa figura, se você colocar hoje agora, falando de Barrabás, o que Barrabás tinha para oferecer, a não ser a sua estrutura violenta para impor a libertação do povo? O problema dos políticos locais que estavam querendo a morte de Jesus era justamente por causa do aglomeramento que Jesus estava fazendo. Estava tirando deles o quê? O que a gente viu lá quando eles começaram a armar, que eles falaram depois da ressurreição de Lázaro. Ele tá ficando muito conhecido. Daqui a pouco a gente vai perder o reino e os tributos. Os tributos estavam preocupados com o ouro. O reino e os tributos.
Essa parte eu não sabia. Eu estou com outra Bíblia aqui, porque eu estou viajando. Então, eu estou com outra Bíblia aqui, a outra que está em casa. Mas é muito interessante a gente ver aqui o cenário, né, que foi criado. Ângela, é a mesma coisa do dia de hoje. Aí vou te fazer a pergunta. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, a mesma coisa é os dias de hoje. Porém, você tem que colocar isso na sua pessoa, você, eu. Você tem que perguntar para você assim, ó, eu estou sendo politicamente correto com Deus ou eu estou sendo Barrabás com Deus? Eu estou pagando realmente tributo que deve ser pago a Deus ou eu estou pagando tributo que a igreja me pede? Toma essa, Robinha. Toma essa, pedala essa. Mas aí eu peguei não tanto essa parte política, mas eu peguei a situação quando foi até uma forma que Deus falou comigo, a ideia do Barrabás era condenado e saiu andando livre, sem nenhuma condenação mais pesando sobre ele. Eu imagino todos falando, o que você está fazendo aqui? Eu imagino. Se a gente for pegar a história de Barrabás, olha como é que ele é tão burro, né? Saiu livre, mas depois foi preso de novo. Mas na situação ali ele saiu livre. A situação ali ele saiu livre. Mas a gente vê aqui, quando fala para mim e para você, a analogia que eu fiz é isso aqui. Nós éramos do tamanho da cruz que Jesus foi. Ela era nossa, porque nós pecamos, nós erramos. E quando as pessoas perguntam assim para a gente, quando a gente fala assim, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza de quem é Jesus por mim, a pessoa fala assim, por que você está dizendo isso? Por que você tem essa segurança? Porque eu sei que foi o Jesus que morreu no meu lugar, naquela cruz que era para ser minha. Então, eu imagino as pessoas vendo Barrabás livre e falando assim, mas por que você está livre? Porque o Jesus morreu no meu lugar. Ele morreu na minha cruz. A cruz que foi feita do tamanho de Barrabás. Eu estudei isso aí lá no livro dos Hebreus, Bruno. O livro dos Hebreus, a história dos Hebreus de Flávio José fala um pouco sobre isso, o tamanho da cruz, como era feita a cruz. Ele fala um pouquinho dessa parte. Então, não sei. A gente tem que entender o seguinte, para a gente entender esse contexto aqui do capítulo 18, a gente tem que entender a soberania de Deus. Entendeu? Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Começamos falando sobre isso também. Começamos falando sobre isso. Olha que eu estou pegando a coisa... Mas eu falo, não tem problema, porque o Senhor confirma o que a gente já falou. Tá ligado. Entendeu? Isso aí é a soberania de Deus. Como que Deus, ele é soberano e continua sendo soberano, não quebrando os princípios que ele mesmo estabeleceu. Qual é o primeiro princípio aqui? É o sacrifício para aplacar o pecado. O versículo que eu li, que Jesus é o propiciatório, a propiciação. Ele é a propiciação. Ele é a propiciação. E o que era a propiciação? Era a expiação dos pecados. Era o sangue derramado em cima da arca. Tem um ritual, né? Não vou falar de ritual. Tem um ritual judeu. É sério, mas isso é sério. Tem um ritual judeu. Você faz a experiência. Vou perguntar, você é roceira aqui agora. Alguém já matou alguma galinha? Mas eu já vi. Já pegou o sangue da galinha quando derrama, dependendo de como você faz, né? Você mata a galinha, você põe ela de cabeça para baixo, corta o pescoço, põe ela de cabeça para baixo, deixa o sangue ali descer, não é? Uhum. Sangue da galinha. Às vezes, na vasilha que você lavou, pegou o sangue ali da galinha para fazer talvez uma galinha, um molho pardo, sei lá. Você tira aquele sangue, na vasilhinha você vai lavar ela, e quando você lava, aquele resíduo de sangue fica na sua mão. Correto?
Aquele resíduo de sangue, ele é muito gorduroso. E ele fica entranhado na sua mão. Em Êxodo, tem um ritual da expiação, da propiciação, onde as pessoas, né, para lembrar do sacrifício e lembrar do que tinha que ser feito, ele lavava as mãos, né, com o sangue ali para ver aquela coisa entranhada nas mãos. Que havia necessidade de fazer isso. Aí, uma vez a gente fez isso até num templo aqui, para a pessoa notar, lavar as mãos na água suja de sangue e tentar tirar aquele sangue que fica entranhado nas mãos. Não sai. Fica aquela gordura. A expiação era isso. Sabe? Era você tirar a sua impureza. No significado tirar a impureza do homem, só tem um jeito, é com sangue. Aí quem derramou, quem aspergiu o sangue? Jesus. Isso foi a propiciação. Né? Ou seja, para cumprir como é que eu vou dizer? Esqueci agora. Para cumprir a necessidade de aplacar a ira de Deus, a única maneira era alguém sendo morto. Porém, não era qualquer morte que ele ia aceitar. Por que que no capítulo anterior, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, não bebe desse cálice do sangue. Literalmente ele estava falando assim, né, o código secreto ali com Pedro. Pedro, você é pecador, meu filho. Se você morrer, você vai morrer. O pai não vai aceitar o seu sacrifício. Mesmo sendo válido, mas você é pecador. A única diferença é que Deus, né, Jesus, em Cristo, sabia de todas as coisas. Só que ele escolheu a ser humano ao ponto de ir numa cruz e aspergir a propiciação para que a soberania de Deus continuasse sendo soberana. 100% justo. A justiça de Deus foi aplacada na cruz. Eu falo São que mistérios a cruz que às vezes nós... Isso aí são mistérios que mesmo a gente talvez discutindo, falando, filosofando, a gente nunca vai conseguir explicar. Mas o que nós conseguimos explicar com isso é o entendimento que às vezes foi o que o pai me deu nesse texto, porque eu tinha, às vezes, um monte de questionamentos. Foi quando ele me mostrou o significado do nome de Barrabás, que é filho do pai, Bar-Abás, e que ele foi livre, um condenado foi livre e o inocente morreu no lugar dele. Quem era o condenado e quem foi o inocente que morreu no nosso lugar? A Bíblia fala que a gente já estava condenado, porque lá em João 3, quando a gente falou Jesus, não veio para condenar o mundo, mas o mundo já estava condenado, mas Jesus veio para salvar. Então, é muito forte quando a gente pensa nisso. Eu falo que eu não entro muito na parte da cultura aí, que é uma parte... Travou aí? Ou tá ouvindo? Tá normal? Porque às vezes eu não sei. Aqui, Tá. a internet aqui às vezes tá ruim, mas eu gosto de pensar nessa... Eu falo assim, mais simples, né? Até de pensar, porque tinha um inocente e um condenado. O inocente morreu no lugar do condenado. E o condenado Tem uma saiu... música, não tem? Tem um louvor assim, né? Era eu, condenado era eu. Já ouviu essa música? Ou ninguém ouviu? Eu Vou já mandar ouvi, lá.
Eu ouvi o refrão, mas eu não sei cantar ela. Mas eu vou mandar lá. Eu acordei cantando Não há nada melhor do que Jesus, não há nada. Nada é melhor que Jesus, não há nada. Eu acordei cantando essa música. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de acordar cantando. Ó, Eu já aprendi, já tive isso aí já. Esse texto que eu sou, como dizer, eu sou um pouquinho mais antigo, né? Eu cantaria uma assim, ó. Eis a escrava resgatada, Nossa. grande preço Cristo dê. Nossa, eu tô cristão isso daí, mano. Não foi ouro, nem foi É prata, Assim, mas ó. o sangue que verteu. Grande foi a tua graça, que por mim assim mostrasse. O outro tá até delirando lá. Mano, isso aí, cara, é que eu tô cristão, mano. Isso eu cantava quando eu era pequenininho, lá na igreja, lá em Barbacena, não, mas no Recife, cara. Quando você era menino lá de São Paulo? Não, em Barbacena não, em Recife, cara. E E eu aquele, lembro de tudo isso aí. tem um hino que fala, pode um morto se levantar, pode um pecador se dar perdão, pode um morto se levantar. Eu já postei lá no Telegram, não vou lembrar, mas ele fala exatamente disso. Porque pode um morto se dar vida, um pecador se dar o perdão, Não. ou trazer a salvação? Não é assim que funciona, não, a dinâmica. Tem um sermão, gente, tem um sermão. Tem alguém que morreu, teve um inocente que morreu no nosso lugar. Exatamente. Tem um sermão, vou falar, o único problema é que ele está em inglês. É um sermão de um bem antigo. Olha, é um sermão bem antigo aqui na Inglaterra, de um presbítero chamado John Knox. John Knox. Eu mandei a história de todos eles, acho. Todos eles, eu peguei todas as histórias de todos é um eles. escocês que passou um tempo na Alemanha, fugido, e depois voltou. Enfim. Manda para mim que eu quero. A história conta que, como diz, até a rainha da Inglaterra, a rainha mãe, tinha a mulher. Isso é uma declaração que está nos jornais aqui, impresso, né? E tem até guardado como diz, no palácio e tudo mais. A rainha falou assim: olha, eu não temo nenhum dos exércitos europeus, mas eu temo a oração do tal do John Knox, que chega a estremecer, como diz aqui, que eu tremo e estremeço. A mulher falando disso. E uma pregação dele, ele fala sobre essa questão aqui de Jesus sendo preso e cumprindo essa ternura do amor. Ou seja, o que o amor é capaz de fazer para com o ser humano na sua maior profundeza destreza. Porque nós somos assim tão falhos e tão detritos de qualquer atitude nossa que nos proclamemos, que nós falamos que é amor. Eu fiz isso pelo amor. O seu amor não chega a 0,01% do que é a destreza do amor de Cristo, que foi preso naquele momento para cumprir a apropriação do amor. Eu gosto, você falando aí, eu lembro de Hebreus 12, que fala que Jesus suportou toda a dor pela alegria que lhe estava proposta, porque ele via eu e você. Imagina só o amor, cara. 2. Eita! Jesus suportou toda a dor pela alegria que lhe estava proposta. Porque ele sabia que ele morreu como unigênito e ele ressuscitou como primogênito de muitos irmãos.
Está lá em Romanos 8, 29. Romanos Isso 8, não 29. significa a dor que ele ia sofrer, né? Também, né? Porque ele passou por um deserto violento, Ele né? sabia que ia Fisicamente. sofrer, olha para você ver a ideia, ele como ser humano na cruz, se a gente for olhar um texto mais à frente, ele chegou a cogitar com o Pai, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, como ser humano, né? Um ser humano, né? A coisa tá, eu imagino que a coisa naquele momento ali dava tão pesada. Nossa, imagina. Ô, Ele Bruno, suou vamos sangue, falar né? com o homem Imagina dos 3 só. aí, porque no espírito ele sabia que precisava, mas a alma e o corpo entraram em aflição. É claro, né? Mas A aí gente lá e depois ele voltou acima, Senhor, seja feita a sua vontade. Porque quem que estava no controle da vida dele? O Espírito. Espírito, Espírito. Que desce como Como... fogo. Nossa, cara. É isso aí também, tá Essa Poderoso, foi hein? lá atrás também, hein? É. Essa foi lá Isso aí é atrás. da década de Ela falou 90. aqui que ela conhece todos. A Val, a gente tá viajando esse dia tempo atrás, a gente cantando os corinhos antigos, cara. Conhece E todos. o Álvaro Tito, as coisas, eu falei, meu Deus do céu, olha que a Val conhece, e as canções antigas também do Eu falei, a Ariana está aqui comigo, tá aqui na praia comigo, eu já falei para ela, ela canta muito, toca muito, tem uma voz linda. Eu já falei para ela, eu já falei de você no código. Agora, quando Então, que a gente vai tem que chamar ela, falar assim, ó, Ariana, né? Ariana. Então, um dia a gente vai chegar aqui, em vez de fazer escutar, a gente vai pelo menos cantar umas 3 músicas das antigas. Né? Se eu tivesse trazido o violão, eu ia falar para ela, ó, sexta-feira você está convocada. Entendeu? Ah, que pena. Eu vou arrumar um violão. A gente faz aí, ó. A gente chama o Leandro aí, ele toca um violão aí, eu também tem violão aqui também. Fala para ela, você está Faz convocada. uma sonzeira. Imagina só. Dorme A à família vai tarde. pirar aqui, mas tá tudo certo. Aqui a gente está na madruga. Conexão. A gente está na madruga, mas eu amo esses hinos antigos também. Mas, gente, como é gostoso falar desse amor. Eu vejo a cruz como um grande tribunal, porque nós vemos um Deus que é 100% amor, mas ele é 100% justiça. E ele tinha que cumprir a sua própria justiça, porque fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que o versículo continua, que essa vida eterna se cumpriu no seu Filho, está em Romanos 6, 24, 23 e 24. Só que a gente aprende nas igrejas só 23. O salário do pecado é a morte. Para aí. Esquece. Isso aí é o seguinte, vamos ser realistas, né? Eu vou pregar para você aquilo que você tem necessidade de ouvir. Para quê? Para que eu continue sendo Caifás da sua vida. Forte, hein? Não, mas peraí. Para. Porque quando você joga uma bomba dessa, não, você tem que explicar agora quem que é o tal do Caifás. Gente, Caifás era figura política, religiosa. Religiosa. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o sacerdote geral. Ou seja, ele era o pastor. Ele era o reverendo, né? Ele era a pessoa incumbida de pregar a palavra de Deus pelas leis de Moisés. Né? Porque ele era... era religião. E politicagem. Hoje, o que a gente vê nas igrejas? Aqui, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra a igreja, gosto de igreja, estou em uma igreja, sou reverendo substituto de uma igreja. Às vezes entro em conflito comigo mesmo devido à política local das igrejas que existem. Política. Certo? O que acontece muito? Eu vou pregar uma coisa naquilo que eu vou te manter preso ali. O salário da morte é o pecado. E o pecado é não estar na igreja. É não estar tendo comunhão com os irmãos.
E o resto do outro texto? Esquece a vírgula, esquece o restante do texto, né? Entendeu? O restante do texto. Agora tem que entrar o restante do texto, para o pessoal entender. Eu sou catedrático, né? Eu defendo a verdade. A verdade não é, muitas das vezes, o que os caifás, como diz, os modernos fariseus, nem os modernos sacerdotes, pregam. Eu vou Essa ler é a aqui grande verdade. 2 textos, Bruno, para falar. O 3, 23 e 24 fala assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Normalmente, para eles. Incluindo sacerdotes. Não, mas assim, aí eles falam assim, todos pecaram. Aí vem o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Agora travou. Oi? Gratuitamente. Não, agora Deu uma travadinha, mas deu para entender. Gratuitamente. Então, gratuitamente, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue. Pega o que o Bruno falou até agora, proclamando a evidência da sua justiça pelo sangue. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi lá. Então, ele está falando que a solução foi o sangue de Jesus. Aí, vou lá para o 6, 23 e 24, que é o outro texto que eles usam. 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quantos já ouviram isso na igreja? Nossa, todo mundo já ouviu. Centenas, milhares de vezes. Aí está assim, depois tem uma vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí depois tem por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está tão claro. Lá vem a bomba agora, ó. Vamos lá. Segura, fogo no zoom. A questão é simples e objetiva. Para gasolina. Ó. É simples. Vou responder. Não vou nem jogar a bomba. Eu vou falar assim, ó. Tem uma música, quando a gente está falando de música antiga, eu acho que todo mundo conhece essa música, que diz assim, ó. Eu acho que é o Glória, Glória, Aleluia. E tem uma estrofe nela que fala assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Eis que nós já somos servos, Cristo já fez os seus, já nos assaltam os modernos fariseus, mas o Cristo tendo em mente, vem da sempre nos vencer, vencendo, vem Jesus. Eita. Quem são os fariseus ali? Não lembro. Os donos da lei, não? Os doutores da lei. Os doutores da lei. Os doutores da lei eram as pessoas que pregavam a palavra de Deus, e eu carinhosamente chamo os que decoram Miqueias. Por quê? Agora vai ter que porque explicar de novo. É muito fácil eu decorar um texto da lei e fazer uma ratificação nela e colocar nas suas costas para você carregar. Mateus 23. Entendeu? É muito fácil eu pegar a lei em Cristo Jesus pela graça e dizer assim, ó, o salário do pecado é a morte, se não andares sobre as Escrituras. Mas eu não estou lá falando para você que a morte ela foi justificada pela graça de Cristo, que já morreu e ressuscitou e foi aceito por Deus. Ele é a oferta que foi aceita, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente volta. Mas porque você peca todo dia e eu peco todo dia, a gente imputa, mas você é um pecador. Eu sou você deveria ser morto.
Oi, Val. Já está amanhecendo aí? Só está saindo. Boa noite, bom dia aí, né? Eu cheguei super atrasado, desculpa, gente. Eu estava fazendo uns trabalhos Estou saindo pela aí, eu acho. madrugada. Mas é interessante a gente pensar em tudo isso como gente, eu amo a igreja verdadeira, a igreja noiva de Cristo, a igreja que ele vai voltar a buscar. Mas, A gente está falando te de cortando, estruturas políticas. uma estatística, né? De 1990, 2000 até agora, quantos brasileiros e brasileiras se consideram desigrejados por causa dessas imputações dos que decoram Miqueias? Uma galera, uma gente. É um banca movimento que gigantesca. cresceu, Muita gente machucada, muita gente. é um movimento que cresceu ouvindo isso. Isso É. comprova que eu estou falando que os fariseus, né? Eu não estou falando fariseu para não colocar nome. Você um tanto quanto agora. Mas tá claro, não tá não, Bruno? Você falou que é os fariseus, tá claro quem que é. Não precisa ficar mas, explicando, enfim, dando Mas nome às aqui. vezes não é não, viu? Às vezes é não. tão claro, mas a gente entende que são os mestres da lei do nosso tempo. eu poderia dar nome aos bois, mas eu vou falar assim, eu vou ser mais catedrático, vou ser diplomático. Cai para os bastidores aqui, que a gente vai falar os nomes aqui Entendeu? nos bastidores. Que isso poderia mudar. Porque tem gente que vai na igreja procurando perdão e sai de lá, meu filho, como diz o outro, com um fardo tão mais pesado do que entrou lá. Cara, é pior do que entrou, sai acusação. Tem um pastor que eu gosto, que fala, ele fala, gente, você quer saber se a pregação tá vindo do alto, tá vendo? Ela te justifica ou ela te condena? Porque nossa, aí o sim. Espírito Santo, ele nos convence sim, mas de maneira amorosa. O Satã, que é o acusador. Então, com qual sentimento você sai depois de ouvir a mensagem? Mas não é um sentimento aqui, é um sentimento aqui, ó. Impressão que Deus fala é centro, é entranhas, porque a nossa razão muitas vezes nos engana. Então, às vezes, a impressão que a gente sente é dentro. Sim. É dentro. E o interessante... Você sabe o que é perigoso e muito fora, triste também? O perigoso e muito triste também é que muita pessoa vai para a igreja, sabe? Muita pessoa que está caminhando errado, sabe? Que está pertinho de tirar a vida, às vezes, vai para a igreja, ao invés de pegar conforto, ela se sente mais pesada e mais condenada ainda. Às vezes. Porque ela foi, vamos colocar os pontos. Isso acontece muito assim. Eu estava vendo alguém falando, não sei, não vou lembrar quem que é agora, se foi uma astral, outra pessoa, sobre os homossexuais, por exemplo, que muitos deles, sabe, assim, ó, eles é que não pode falar, tem que falar homoafetivo, não sei como é que fala, não importa. Eles entenderam que eu estou falando de maneira pejorativa ou de maneira a verdade dói pesada só nenhuma. Mas é aquela coisa, muitas pessoas procurando conforto, que acreditam em Deus, estão falando, Senhor, né? Eu conheço alguns homoafetivos, enfim, não sei como é que chama a pessoa, pelo amor de Deus, vai, entende aí. Não sei, que acreditam em Deus, que acreditam em Deus, sabe? Mas são acusados pela opção sexual deles. Não estou falando que está certo. Tá? Olha, não estou falando que está certo, está errado isso aqui. Só quero falar o seguinte. Tá falando? Eu quero falar que às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de amor e vai na igreja receber uma outra palavra. Isso acontece também com pessoas que pecam também. Que de repente trai a esposa, trai o marido, enfim, outra coisa aí, né? Então, o pecado é errar o alvo. Pecado é pecado, entendeu? Na palavra de Deus, antigamente, lá no Antigo Testamento, fala assim, ó, aos que se fazem eunucos, que é o que você está falando, tá? Uhum. Ah, tá. Ok. Aos que se fazem eunucos e aos que se nascem eunucos. E Deus não mexeu com eles. Deus não falou nada para eles, apenas citou eles. Porque havia no meio deles pessoas que, como diz, acreditavam em Deus. Se fosse na época de Jesus, o que você acha que Jesus ia falar com esse povo?
Jesus amou onde ele passou. Jesus não ia falar nada para Não, nada, eles. absolutamente nada. Ó, você vê qual que era... Olha só. E aquela mulher do poço lá, que o Jesus tomou do caneco dela? Qual que O foi? papo de Jesus não era com eles, não era esse assunto secular. Você é viado, você é sapatão, ou seja, qual for a sua sexualidade, né? Isso é tão nada, né, na verdade, né? Isso é Jesus é amor, ele está ali, e quando ele como dizer, ele está de braços abertos para te receber. Jesus tomou água no copo da samaritana. Jesus, né, conversou lá com a mulher que era prostituta e o povo tudo foi contra. Exato. Comeu com publicanos comeu com publicanos e pecadores. O pessoal da lei estava arrancando os cabelos. Você não pode fazer isso. E Jesus nem aí. Será que tem alguma semelhança com a... Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Tem pessoas que não vão na igreja para não se sentirem culpadas. Tipo assim, eu não quero nem saber, não quero nem saber. Por que será? É isso mesmo. Para não sair com esse peso do lado que tinha comentado aí agora há pouco. Gente, eu conheço pessoas assim. O fardo, às vezes, eu falo porque às vezes a igreja tem que cumprir alguns protocolos. E o protocolo que às vezes a igreja imputa é um tanto quanto pesado. Você está entendendo? E Jesus, ele prega totalmente o contrário. Ele fala assim, o meu fardo é leve e todos podem carregar. O fardo é leve justamente porque ele já levou o peso nas costas. Né? E Deus fala assim, todos que o Senhor lançam a mim, eu não jogo fora. Todos. Preste bem atenção nessa palavra. Todos. Todos são todos, mano. Não tem que ficar explicando que se é homossexual, se não é, se alguém... Não importa quem que é. É todo mundo. Todos. Todos. Para te convencer, o que é todos no português? Todos. É um substantivo quantitativo. Se perguntar em inglês é mais fácil. Né? Substantivo quantitativo. Ou seja, todos. All. É um quantifier. Tudo. Então, a gente aí, como diz outro, pra você ter uma ideia, até Pilatos, olha você ver, Pilatos sabia que Barrabás era um barra pesada. Perguntou, vocês querem realmente Pilatos? Vocês querem realmente Barrabás? Sabia. Agora a pergunta é, quantos de nós estamos escolhendo Barrabás em vez de Cristo? Olha, ó. Já é a deixa para a gente finalizar. A pergunta. Fica a pergunta. Já é a deixa. Boa. Já é a deixa. Quem é você? Boa. Aquele que está condenado, mas alguém morreu no lugar e você saiu livre? Ou aquele que aceitou a condenação e não trocou de lugar? Porque ele podia ter falado, não, eu não vou sair daqui não, eu vou continuar preso, eu sou condenado, eu mereço. Imagina só se tivesse acontecido. Ele tá matando carneiro até hoje. Tem gente que mata. Ainda tem. E a ovelha vermelha está pronta também, tá? É louco. Ela tá pronta. Isso é para bastidor, né? Mas não, é só spoiler. É só spoiler. Para. Ó, a gente vai falar, você que está assistindo aqui agora, para te instigar, a gente vai falar os nomes agora nos bastidores e vai falar qual que é esse bezerro vermelho aí, tá bom? Vai falar aqui nos bastidores aí, ó. Beleza? Cai para dentro. Você quer cair para dentro? Sabe onde a gente encontra o link? O link está aqui na descrição deste vídeo. Tem um Telegram, não, tem um Instagram. Você vai lá no Instagram, começa a seguir a gente lá, aí você vai na bio do Instagram, tem um link para o Telegram e lá são postados os links
para a nossa reunião aqui, ó, diária, beleza? E nos bastidores, meu Deus, ó, se você achou que pegou fogo no Zoom aqui, no ao vivo, né? Nos bastidores, você pira, tá bom? Você vai ficar, nossa, você vai ser com mais perguntas do que voltou, mas tá tudo certo que a gente vai responder, porque o tempo vai passando. Tá ok? Tá Verdade. Fechou. E vamos orar então, né? Vamos orar para finalizar. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa aí? Hoje tá tudo certo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tudo certo. Vamos bater o martelo. Amanhã é o 19, né? Amanhã é o 19. Amanhã é o 19, né? Amanhã é 19. Amanhã é o 19. Continua com Pilatos, vai vendo. Deixa para amanhã. Amanhã o fogo vai pegar. Lavou as mãos e os judeus falaram alguma coisa lá que eles escolheram uma consequência grande, hein, Bruno? Só spoiler para depois. Só spoiler para amanhã. Quer saber? Eita. Cai para dentro. Eu já comecei a rir, então já vem coisa. Ó, Mas tem pano para manga isso aqui, viu? escutar isso. Tem pano para manga. É Pilatos, é Barrabás. Quer saber? Continua. Ou amanhã pode ter mais. Continua aí. Eita, vai ter a crucificação também, meu Deus. É muita Ó, coisa, gente, ó, só cai para outra dentro, coisa. vai. E se você não pagou esse vídeo, paga esse vídeo para nós, né? Dá um like. Travou. Não, E likes agora- e uma compartilhar, né? Isso aqui também é uma mensagem que é importantíssimo demais. Coloca naquele grupo da família assim, ó. Ou tem você sabe, tem os fariseus, eles vão fazer assim, ó. Ah, meu Deus do céu, isso é uma heresia. Vai aplicar aqui para dentro aqui, que a gente vai receber ele com muito amor. Herege, pensar para vocês saberem, herege é ter uma postura diferente ou pensar diferente do padrão. Então, se assim for pensar diferente dos fariseus da nossa época, Tá tudo Ou certo. os caifás da atualidade, né, Bruno? Aí faz a autoridade. certo. Vamos orar então, amanhã tem mais. Vamos orar, então. Quem que vai orar? Olá, nós oramos. Ó Deus querido, nós te rendemos graças e curvamos diante de ti, porque sabemos que o Senhor é o Senhor. É o Deus que cura, liberta, é o Deus da graça, é o Deus que nos dá a oportunidade de abrirmos esse livro e o Espírito do Senhor faz-nos entendidos, para que então nós possamos, ó Pai, alimentar o nosso espírito, para que nós então possamos conhecer de Ti verdadeiramente. Nesse momento, Senhor, nós também levamos os nossos pensamentos de espírito e coração aos nossos entes queridos, aos nossos amigos que aqui depositaram, ó Pai, o seu pedido de oração. Este, ó Pai, que talvez seja a solução para os problemas, a libertação, uma cura, seja qual for os pedidos, ó Pai, que aqui são depositados, nós entregamos nas suas mãos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode tudo, é o Deus da fé invisível, da fé suscetível, daquilo que é alcançável e intangível, ó Pai, porque para Ti nada é impossível. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos que nos dê uma noite de sono tranquila, onde os seus anjos, ó Pai, possa nos guardar. E também, ó Pai, para aqueles que estão do outro lado, né, do Atlântico, que o Senhor possa dá-los a uma manhã gloriosa, cheio de paz, cheio de amor, ou talvez cheio de problemas e suscetividades, para que nós possamos aprendermos com isso. Pois, ó Pai, nós entregamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso... Falta palavras para dizer para Ti, ó Pai. Nós entregamos a Ti o nosso ser completo, sem nenhuma restrição, para que o Senhor possa, então, cumprir a Tua palavra de ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, para que o Seu reino possa ser expandido unicamente para isso.
é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Maravilha. Amanhã estaremos de volta no mesmo bate-local. Boa. É legal, hein? Então, 3, já 2, pode 1. encerrar aí.